Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Tirar-se de perto de mim, para quem sabe, eu sou estabanado, é muito pertinho. É uma alegria a gente poder estar junto, ao mesmo tempo é um pouco angustiante, um pouco triste não estar aqui com vocês, né? O conselho decidiu a gente permanecer só o culto à distância por enquanto. As notícias ainda estão muito incertas. Em Niterói, os exames de Covid estão dando 40% positivos. O sistema de saúde já tem ficado sobrecarregado em São Gonçalo, em Niterói, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a Társila é enfermeira. No hospital que ela trabalha, no São José dos Lírios, em Humaitá, já está havendo uma certa dificuldade de profissional, está tendo defasagem de profissional por causa do número de contágio. Então, apesar dessa cepa ela ter uma certa brandura em relação à anterior, a gente vê que as coisas estão saindo do controle. Então, em amor à igreja, em cuidado, em zelo, a gente preferiu manter por enquanto esse distanciamento, a princípio até final de janeiro. Caso as coisas piorem, e essa não é a nossa vontade, postergar um pouco. Caso as coisas melhorem, o conselho pode, inclusive, retornar aos cultos presenciais antes. Inclusive, a igreja, vocês viram que o louvor só veio o Gabriel. Essa semana nós tivemos bastante sintomáticos aqui na igreja. Esse é o meu terceiro ou quarto dia com alguns sintomas leves, o Tadeu também, o Hugo, a Rafa, a Társila, o Gabriel, o Felipe. Então, por isso, a gente preferiu manter essa calma, esperar a poeira baixar, e depois, se Deus quiser, a gente vai estar junto mais uma vez, tá bom? A gente agora saiu da nossa semana de oração. O tema do nosso ano passado foi ânimo para recomeçar, né? A gente vem da pandemia desde março de 2020. Quando eu falo isso, é bem característico. O dia para mim foi uma sexta-feira. Eu estava indo no seminário, voltando do seminário presbiteriano do Meier, onde eu fui consultar a biblioteca para fazer a exegese para a minha prova da ordenação. E eu ouvi na rádio, quando eu estava voltando, o decreto de que a partir de segunda-feira o estado do Rio de Janeiro estaria entrando em lockdown. E aí no ano de 2021, apesar da pandemia ainda continuar, a gente precisava retomar a nossa vida. Ainda que algumas pessoas não conseguiram retomar a vida em 100%, né? A gente precisava retomar algumas coisas mais básicas. A saúde mental, a saúde física, retomar os sonhos, os estudos, o trabalho. Então, o nosso tema ano passado foi ânimo para recomeçar, para a gente pegar fôlego e começarmos um novo trajeto. O tema desse ano é um desenvolvimento dele, que é fundamentos da fé cristã. Agora que nós tomamos esse ano aí de fôlego para mergulharmos, nós vamos falar sobre os fundamentos da fé cristã. E qual é a nossa base? A nossa base esse ano é uma confissão de fé bem fininha e bem antiga, chamada Confissão Belga. Ela foi escrita pelo holandês Guido de Brès e ela foi usada durante muitos anos como referência, e até hoje em alguns países da Europa, como referência doutrinária norteadora das igrejas reformadas calvinistas. Guido de Brès morreu em 1567 como mártir, ele era holandês, e ele escreve essa confissão de fé, porque naquela época a Espanha estava atacando ferozmente os protestantes, então ele escreve numa tentativa de esclarecer que os protestantes, eles não eram o inimigo da Espanha, não eram o inimigo do catolicismo, não eram inimigos da Bélgica, não eram inimigos da Holanda, mas até aquele então não teve muito êxito, porque a perseguição continuou e o próprio Guido de Brès, ele foi morto como mártir. Mas fica esse documento que atravessa os séculos e serve como norte para toda a igreja reformada no mundo. E ele tem, se eu não me engano, 36 ou 38 artigos que a gente vai tratar cada domingo como tema, tá? A gente não vai tratar o artigo, a gente vai pregar o tema de cada artigo, e o artigo de hoje é o artigo 1
que o título dele é O Único Deus. Eu vou ler aqui para vocês, mas a partir de amanhã, toda segunda-feira, o nosso Ministério de Comunicação, ele vai publicar para você lá nos nossos grupos cada artigo que vai ser o tema da pregação do domingo seguinte. Hoje é o artigo 1, como tema O Único Deus. Ele diz o seguinte: todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom, e uma fonte muito abundante de todo bem. Então, o tema do nosso sermão hoje é o único Deus, e eu convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 6, diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Eu quero começar esse sermão te fazendo uma pergunta que parece que ela é um tanto quanto óbvia. E a pergunta é: você crê que Deus é o único Deus? Alguns de imediato vão responder sim. E outros, inclusive, vão estranhar como não crer que Deus é o único Deus. Mas existe uma grande diferença entre falarmos que cremos e de fato cremos. Existe uma grande possibilidade de nós termos tirado do nosso coração em prática o fato de que Deus é o único Deus e termos então outro Deus ou outros deuses. Reverendo Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, fala o seguinte: um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Keller está dizendo o seguinte, que quando nós criamos um falso Deus na nossa vida, esse falso Deus passa a tomar não só o nosso tempo. Falar de tempo hoje no Rio de Janeiro é muito complicado, porque a gente gasta muito tempo no nosso trabalho. Mas não só tempo, mas tempo, pensamento, emoções, recursos, dinheiro. Então, tudo aquilo que nós demandamos mais destas coisas é o nosso Deus. Então, existe uma possibilidade muito grande de nós não estarmos com a prática das nossas vidas crendo e acreditando que Deus é o único Deus. Isso parece um pouco chocante, ou às vezes parece um pouco surreal. E parece um pouco, às vezes, até desnecessário falar disso, porque nós cremos de fato. A gente não crê em
deuses pagãos, né? A gente não crê em Odin, Thor, em Zeus, a gente não crê em Krishna, mas esse não necessariamente são os deuses de hoje. A nossa família pode ser um deus, nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso lazer, o nosso hobby, o nosso trabalho, a nossa vocação. Tudo pode se tornar um Deus. E aí, aquele que deveria ser o único Deus, já na nossa vida, não é mais. Isso é muito interessante de se falar e de se ouvir. E o povo de Israel também precisava ouvir isso. O povo de Israel precisava ter isso muito firme no coração deles. Porque agora eles estariam enfrentando muitos desafios. Quando a gente lê sobre a história de Israel, a gente costuma ter na nossa cabeça duas definições, né? O monoteísmo e o politeísmo. A gente esquece ou não sabe que existe uma terceira via. O que é o politeísmo? O politeísmo é quando se crê em vários deuses e se adora vários deuses. O monoteísmo é quando nós cremos em um único Deus e o adoramos. Mas existe uma outra vertente que, inclusive, às vezes, o povo de Israel se enveredava por ela. Nos livros de história, antropologia, religião, eles chamam de enoteísmo ou monolatria. O que isso significa? Significa que se acredita na existência de vários deuses, mas se adora um. Dentre todos, você escolhe um. A nível de curiosidade, por exemplo, os egípcios, eles não eram politeístas, eles eram enoteístas. Eles eram monolatras. E, infelizmente, em muitas vezes na história de Israel, nós vemos eles praticando a monolatria. Você já parou para se perguntar por que o povo de Israel acredita que Deus é o único Deus, mas de vez em quando serve Baal, Moloque, Mamon, Dagon, Astarote? Porque eles caíam no erro da monolatria. E agora é necessário que eles tenham reforçado no coração deles que Deus é o único Deus. Por quê? O livro de Deuteronômio, ele faz parte do Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles são escritos por Moisés. E agora, nesse momento em que Moisés escreve e narra o que está escrito no livro de Deuteronômio, o povo de Israel, ele está diante da terra prometida. É agora que eles vão entrar no limite da terra e eles vão começar a lutar por essa terra. E aí, Moisés vem fazendo toda uma sinopse, um resumo dos 10 mandamentos, um resumo da lei, como ele faz no capítulo 5, e apresenta agora o desafio, uma ordem ao povo de Israel. Isso é muito importante porque existiam 2 grandes desafios para eles que agora iam entrar na terra prometida. O primeiro desafio era muita guerra. Essa região que o povo vai entrar é uma região que já estava em guerra. Alguns dizem que o povo de Israel chegou ali levando sangue, levando guerra, levando morte, mas ela já estava em muita guerra. Inclusive tem um pedaço lá atrás que o povo de Israel precisa cortar porque a guerra ali era tão sanguinária que se eles vissem, eles voltariam correndo para o Egito. Então eles precisavam ter na mente deles que Deus era o soberano que regia a vida deles e que continuaria regindo diante daquela guerra. Ele continuaria regendo a história do povo de Israel. Mas ao mesmo tempo, eles se encontrariam com muitas outras culturas, com outras vestimentas, com outras joias, com outros cabelos, com outros deuses, com outras normas de casamento, com outras normas de criação de filhos, com outras formas de ver o mundo. E eles precisavam ter bem firme no coração deles que o único Deus era aquele quem guiaria todas essas formas de ver o mundo e não os outros deuses.
e não as outras culturas. Por isso, eles precisavam ter isso bem forte no coração. Sabendo disso, eu convido você a refletirmos sobre 3 pontos nesse texto, de como sabermos se nós estamos agindo, vivendo e honrando a Deus como o único Deus. Primeiro ponto: reconhecer que Deus é o único é obedecê-lo. Dos versos 1 a 3, mostra isso de forma muito nítida para a gente. Reconhecer que Deus é único é obedecê-lo. E aí Moisés, aqui no verso 1 a 3, ele faz novamente um resumo do que ele fez no final do capítulo 5, e ele fala que essa lei que eles precisam seguir, que essa lei que vai se perpetuar pela geração deles, é uma ordenança e um decreto. O que Moisés está querendo dizer com decreto e ordenança? Ele está querendo o seguinte: tudo isso que eu venho apresentando a vocês, todos os 10 mandamentos, as leis, os ensinos, tudo isso é uma ordem de caráter inflexível. Moisés está dizendo para aquele povo que tudo que eles ouviram, eles não tinham opção senão seguir a lei de Deus. A lei de Deus, meus irmãos, aqui que Moisés está apresentando, não é só uma mera filosofia que poderia ser misturada com outras filosofias e trazer uma filosofia pessoal. Moisés está dizendo o seguinte: vocês precisam se despir dos seus pressupostos. Vocês precisam abrir mão das suas tentações e entender que isso aqui é uma ordem. E lá no versículo 13 ele fala: obedeça. Interessante que esse termo obedeça, lá no hebraico, ele tem um significado de esforço. É alguma coisa que surge por um esforço físico, por um esforço mental, por um esforço psicológico. Moisés está dizendo o seguinte: essa lei, ela não é banal, ela não é fácil de se viver. Mas vocês precisarão se esforçar. Vocês, tendo que lidar com outras culturas, com tentações, com medos, com outras filosofias, vocês precisam se manter firmes, fazer força, esforço, ter empenho, se dedicar. E trazendo para a vida da gente, às vezes a gente olha isso e a gente flexibiliza muito. Às vezes a gente quer se garantir muito na misericórdia de Deus. Não, eu vou fazer isso daqui porque se eu errar, Deus é misericordioso. De fato, Deus é misericordioso. Mas às vezes a gente se esquece que a misericórdia de Deus não é uma misericórdia meramente passiva. Às vezes, a disciplina que Deus aplica sobre as nossas vidas, ou num bom português, né, como alguns gostam de dizer, o castigo de Deus sobre a nossa vida, nada mais é que a manifestação da misericórdia dele. Justo Gonzalez, no livro Cultura e Evangelho, ele vai dizer que todas as vezes que Deus disciplinou o seu povo, também foi uma demonstração de misericórdia, para que ele não continuasse caminhando em pecado. Foi uma forma de Deus chamá-los à atenção de que eles precisavam mudar. Então, às vezes, nós não obedecemos, sabemos que não obedecemos, porque descansamos na misericórdia, mas vai ser essa mesma misericórdia que vai te derrubar no chão e vai te trazer de volta. Isso a gente chama, na tradição reformada, da doutrina da perseverança dos santos, onde o Espírito Santo persevera pela sua vida, ele te quebranta, ele te constrange, ele te chama a atenção à realidade da sua vida, e ele inclusive te joga no chão, e ele inclusive te fere. Osés capítulo 6, Deus faz a ferida e cura, Deus abre e fecha. E aí eu quero perguntar a você, você realmente tem obedecido a Deus?
Alguns vão dizer, não, eu não tenho obedecido porque Deus não tem me ajudado muito. A vida está difícil, as coisas estão complicadas, está cada vez mais difícil obedecer a Deus. Mas lembra do significado do termo aqui? A obediência é esforço. O contrário disso é mimo. Se nós esperarmos obedecer a Deus só quando as coisas estão boas, talvez a gente nunca obedeça. A não ser que Deus seja um pai mimado que maqueie toda a situação em volta para que você não veja a realidade, para que o seu coraçãozinho fique em paz e aí você decida obedecer. Quando Deus nos encontra, Ele muda a nossa vida, Ele nos chama a obediência. É uma ordem, é inflexível. Obedeça ou obedeça. Não há outra opção. É o famoso ditado popular: se não vem pelo amor, vem pela dor. Descansando as nossas vontades a Ele, entregando os nossos desejos a Ele. Às vezes é difícil, porque é difícil lutar contra o próprio ego, contra a própria vontade. Mas isso é obedecer. Obedecer é ser um esposo que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Obedecer é ser uma esposa que ama o seu marido como a igreja ama ao próprio Deus. Obedecer é ser um bom pai e uma boa mãe que não leve o seu filho à ira. Obedecer é ser um bom filho que não desonre os seus pais. É ser um bom profissional, justo, equilibrado, um bom amigo. Então, primeiro ponto para nós sabermos que se reconhecemos ou não que Deus é o único Deus, é se nós realmente o obedecemos. Se nós realmente nos esforçamos para isso. E aí, como consequência, entra o segundo ponto. Reconhecer que Deus é o único Deus é descansar nele. Moisés faz esse discurso duro para o povo. Eles estão diante da fronteira que vai levá-los à terra prometida. E Moisés fala o seguinte: obedeçam e tudo lhe irá bem e você será muito numeroso. Existe uma versão que fala, e você terá vida longa. Entenda, meus irmãos. Olha que interessante a perspectiva que Deus nos dá da realidade. Está aqui o povo. Vale ressaltar para vocês que aquele povo era um povo que tinha saído da escravidão. Eles não tinham armaduras bem feitas. Eles não tinham espadas ou escudos. Tudo que eles tinham, o pouco que eles tinham, era muito precário. Parte das guerras que Israel lutou foi com paus, pedras, ferramentas de aço não tão bem fundido, ferramentas de trabalho. E agora eles estão diante de um povo que é mais numeroso, que é mais bem equipado nas suas armaduras, que é mais bem equipado nas suas armas, que tem muros, que tem fortalezas, que tem torres, que como os filisteus trabalham com uma fundição de ferro muito mais avançada demais até para a própria época, eles vão ter que enfrentar tudo isso. Alguns deles iriam morrer nessas guerras. Pais iriam chorar, filhos iriam chorar, mães, esposas, amigos. Diante de todo esse quadro, Moisés fala: obedeçam e tudo irá bem. A concepção de ir bem só encaixa dentro dos nossos corações se nós descansamos no único Deus. E era isso o que o povo de Israel precisava fazer. Como ir bem? Se existe um desafio
gigante à frente deles. Como? Primeiro passo, obedecendo. Segundo passo, descansando. Só quando eles pudessem descansar, é que eles teriam capacidade para entender que a luta que estava diante deles era de Deus e não deles. E quando eles entendessem que essa luta era de Deus, eles iriam entender que eles poderiam descansar porque eles não estavam confiando na força do braço deles, nas armas que eles tinham, nos equipamentos. Não, eles estavam confiando em Deus. E nós vemos da história de Israel inúmeras vezes que Deus mostrou que era Ele o dono da batalha. Josué lutando contra um grupo numeroso que se fugisse ia se aliar a outros inimigos e viria atacá-los. Deus manda uma chuva de granizo e mata boa parte deles. O sol para, o tempo para. Nós vemos que o povo de Israel vai sozinho para uma guerra contra 3 nações e eles vão cantando e glorificando a Deus porque eles confiavam em Deus, e essa canção confunde os inimigos que lutam entre eles e se matam. Nós vemos também Josué chegando no campo de batalha e Deus colocando uma surpresa tão grande no coração dos inimigos que eles não conseguem reagir. A batalha era de Deus e eles precisavam descansar. Trazendo para a nossa vida, às vezes, nós não conseguimos descansar, porque nós olhamos para diante da gente e vê um problema muito grande, um desafio muito grande, um muro muito grande para ultrapassar, uma barreira muito grande para quebrar, problemas gigantescos dentro dos nossos corações, ansiedade, depressão, angústia, raiva, desejo de vingança, medo. Desafios muito grandes para lidarmos com pessoas que nós amamos. Relações fragilizadas pela traição, pela palavra maldita, pela quebra de confiança. Desafios que vão um pouco mais além, que não dependem muito da gente, que é colocar sustento dentro de casa. Não pegar o Covid e ser mandado embora porque o teu chefe não gostou que você colocou atestado. E às vezes os problemas são tão grandes que nós não conseguimos descansar e queremos lutar com as nossas próprias mãos. E eu digo para você, a sua mão é fraca. Você não consegue lutar sozinho. Uma hora, as suas forças vão embora e você vai sucumbir. E você simplesmente vai morrer, ou fisicamente, ou existencialmente. Isso, se alguns dos que estão me ouvindo já não estão mortos nesse sentido. Nós temos que descansar, porque é Deus quem nos sustenta. E Ele não precisa da nossa saúde emocional. Ele não precisa do nosso trabalho ou do nosso dinheiro. Deus pode pagar a sua conta de água e de luz e colocar comida na sua mesa, você estando desempregado e não tendo R$1 para sair agora. Se você não crê, esse é o problema. Deus pode me levantar e fazer eu continuar lutando, mesmo com todos os problemas existenciais que eu tenho, porque Ele é Deus. E quando nós conseguimos descansar nesse sentido, nós conseguimos levantar, porque a força também não é nossa. Entendam, meus irmãos, não existe nenhum inimigo que seja mais poderoso do que Deus. O diabo tem tão pouco poder, ou nenhum em comparação a Deus, que a sentença de morte dele já está escrita e ele não pode fazer nada para mudar isso. A situação política e econômica é tão mais fraco que também não tem poder nenhum contra a vontade de Deus. Entendam, meus irmãos. Os livros de história
alguns vão dizer que a igreja é a grande hidra da história. Por que a grande hidra? A hidra era um animal mitológico parecido com um dragão, que tinha um monte de cabeça. E se você cortava uma, nascia duas. Se você cortava duas, nascia quatro. Se você contava quatro, nascia oito, por aí em diante. Por que os historiadores dizem isso? Porque todas as vezes que a igreja foi perseguida para ser destruída, foi onde ela mais cresceu. Porque o dono da igreja não é o Estado. Não sou eu e nem você e nem a sua fé. É Deus. E é nele que nós precisamos descansar. É nele que nós conseguimos que o nosso coração bata novamente no compasso. É nele que nós conseguimos, enfim, esvaziar os nossos pulmões e respirar direito. Nós precisamos descansar em Deus. E aí entramos no terceiro ponto. Reconhecer que Deus é o único é amá-lo. Verso 4 a 6, Moisés fala o seguinte: ouça, ó Israel. Esse ouça, ó Israel, e o que Moisés vai dizer depois se torna tão importante para o povo de Israel que se tornou uma oração chamada Shema, ouça. Essa é uma das orações diárias que o povo de Israel faz, porque eles consideram essa oração um dos resumos mais centrais da fé em Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E Moisés fala como amá-lo. Primeiro, amar de todo o coração. Algumas versões mais antigas falam fronte. Coração ou fronte. Por quê? O coração e a fronte, ela era o lugar onde estavam depositadas as emoções e a razão. Porque para eles isso era tudo atrelado. A nossa cultura, ela desatrela um pouco isso. Ser racional não necessariamente é agir conforme as suas emoções. E ser um cara emotivo, às vezes, se torna até depreciativo, porque parece que é uma pessoa que não é muito racional. Aquela época não. As emoções eram emoções muito coerentes. Então, amar a Deus de todo o seu coração, com todas as suas emoções, com todos os seus sentimentos, com toda a sua razão. Ouça, povo de Israel, todos os sentimentos que existem no seu coração devem estar devotados a Deus. Ouça, ó Israel, todas as suas razões devem estar submetidas, subjugadas à razão maior de Deus. Amem de todo o seu coração, de toda a sua fronte, de todo o seu entendimento. Depois, amem de toda a sua alma. A alma para aquele povo era o desejo. Era aquilo que eles mais ansiavam, que eles mais desejavam, aquilo que poderia aflorar além da razão. Moisés está querendo dizer o seguinte: aquele seu desejo mais ardente, aquela sua vontade mais latente, ela também deve estar subordinada à vontade de Deus, Pai. Ame a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu desejo e com toda a sua força. Em algumas versões vão falar destra. E essa força aqui era a força em todos os aspectos da existência. Toda a força que existia em você, toda ela deve honrar e glorificar a Deus. Inclusive a força aqui, se a gente traduzir, é a força do arar a terra, a força do construir, a força do guerrear, do lutar, do combater, do correr, do subir, do navegar. Moisés está dizendo o seguinte, que tudo aquilo que você dedicar a sua força, tudo esteja debaixo do amor e da graça de Deus. Você conseguiu pegar alguma coisa aqui, uma referência que lembra a gente? Lá em Apocalipse, fala
que o sinal da besta será colocado na fronte e na mão direita, na destra. Os teólogos calvinistas mais tradicionais dizem que o sinal da besta nada mais é do que você servir ao anticristo com todo o seu entendimento, a sua emoção e com toda a sua força. Era esse o desafio que Moisés estava fazendo a Israel. E aí vem a primeira pergunta. Falando sobre o coração, sobre a fronte, sobre a emoção, sobre o entendimento, como tem andado as suas emoções? E eu não digo só emoções naquilo que você manifesta para o outro, a sua razão. Como tem andado o seu senso de justiça? Como tem andado o seu senso de misericórdia? Como tem andado as suas emoções mais íntimas? Seu senso de justiça, ele está baseado na raiva, na retributividade, no olho por olho, dente por dente. Então significa que Deus não é mais o único Deus na sua vida. Quais são as emoções que hoje gritam mais alto no seu coração? Raiva, medo, angústia, compulsão sexual, compulsão alimentar, preguiça. Como andam as suas emoções? Como anda a sua razão? Se ela estiver mais pautada naquilo que só você acha que é correto, porque você acha que é correto, e Deus não tem nada a ver com isso, Deus deixou de ser o único Deus na sua vida e há agora um outro Deus. Como andam os seus desejos? Como andam os seus desejos carnais? Você tem cedido às compulsões do jogo, do sexo, da pornografia, da comida, da preguiça, da vaidade? Como tem andado esses seus desejos? Ou o que você mais tem desejado a ponto de, como disse Keller lá no começo, tem gastado de você tudo o que você tem? Entenda, meus irmãos. Querer um bom trabalho é maravilhoso, isso é uma bênção. Querer ganhar bem, isso é uma dádiva. Quem dera todos aqui tivessem a qualidade de vida que alguns europeus têm nos seus países, quem dera. Pudessem se vestir bem, pudessem não precisar do transporte público, pudessem comer bem, trabalhar pouco, ter segurança, juntar dinheiro, viajar, conhecer novos lugares. Isso é maravilhoso. Crescer na vida é maravilhoso. Esse não é o problema. O problema é o que tem demandado mais dos nossos desejos além de Deus. A grande questão é o porquê. Por que eu quero ter um carro melhor? Por que eu quero ganhar bem? Por que eu quero ser melhor colocado no mercado de trabalho? Por que eu quero uma casa maior? Por que eu quero morar num lugar melhor? É o porquê. Por que eu quero saciar esse desejo de comer doce compulsivamente, de sexo compulsivamente, de beber compulsivamente, de comer compulsivamente, de dormir, de procrastinar? Por quê? Como andam os seus desejos? Tire esse momento para refletir sobre isso. Como também tem andado a sua força? Como? Onde você tem demandado mais tempo seu? Eu não vou fazer a covardia, meus irmãos, eu volto a me explicar sobre isso, de falar sobre o seu trabalho. Porque hoje a forma de trabalho aqui no Brasil ela é quase que impiedosa, né? Você fica
pelo menos 9 horas no trabalho, contando com o horário de almoço, já são 9 horas do seu dia, mais o tempo de trânsito, que é pelo menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar, então é de 11 a 12 horas que você fica fora de casa. É praticamente o horário útil do seu dia. Eu não estou falando disso. Contra isso, muitos de nós não temos nem para onde correr. Eu estou dizendo aquilo que tem demandado mais o seu tempo em todos os sentidos de tempo. Quando você está sentado na sua casa, assistindo a sua televisão, o seu Netflix, o que tem te colocado a maior preocupação e gastado a maior força física e mental sua? O quê? O que tem feito você se sentir tão cansado ultimamente? Às vezes, a gente está cansado até da carga horária. Às vezes a gente está cansado de um trabalho que a gente é maltratado. Às vezes nós estamos cansados por lutar por um relacionamento que parece que não vai melhorar. Mas nós temos depositado a nossa força em Deus, ou nadado sozinho, ou lutado sozinho, ou feito força sozinho. Irmãos, a gente não pode cair no falso puritanismo de achar que dentro do nosso coração só habitam sentimentos lindos e maravilhosos. Isso aqui não é o desenho do ursinho carinhoso. Ou para quem não era nascido nessa época, não é do Teletubbies. E para quem não era nascido nessa época, eu não sei te dar um exemplo. Peppa. Lembrou o Tadeu, vulgo Papai Peppa. Foi mais forte que eu. Não é? No nosso coração existem sim sentimentos ruins, de vingança, de querer que o outro se dê mal porque ele fez alguma coisa ruim contra a gente. E a gente maquina aquilo e chega a dar uma sensação boa no coração. Quem nunca sofreu uma covardia de alguém? Quem nunca desejou alguma coisa simplesmente por desejar? Quem nunca desejou dinheiro só por ter? Por aproveitar o máximo possível numa coisa que você nem precisa aproveitar? Quem nunca? Não é verdade, irmãos? Quem nunca errou na mão e comprou uma coisa que não precisava em detrimento de um monte de outras coisas que precisava? Eu vi muito isso na região que eu morava. Na região que eu morava, existiram alguns vizinhos, alguns colegas de bairro que tinham uma boa profissão. Na época do Comperj as coisas estavam em alta e se vestiam absurdamente bem. Tinham carros maravilhosos, trocavam de carro, de celular todo ano. Não há problema nenhum nisso. Qual o porquê? O que aconteceu? O Comperj quebrou. Alguns tiveram que devolver o carro para o banco. Outros estão com o carro completamente despedaçados até hoje. E a casa continua quebrada. A casa continua sem terminar. Alguns continuam dormindo no chão. Outros continuam sem profissão. E tudo isso passou. A gente tem essa vontade sim. Ainda mais a gente que é massacrado todos os dias. Lança um celular novo. Você parcela 24 vezes. 2 meses depois, por uma covardia do capitalismo, não querendo polemizar, me vem e lança um celular da mesma marca, mais novo ainda. E tu fica lá, ó, pagando 24 vezes um celular que nem é fabricado mais. Você compra um carro bom, legal, e aí, por ironia do destino, porque agora a tecnologia avançou, tem um carro mais novo, melhor, e parou de fabricar o seu. O seu nem é fabricado mais. Daqui a 6 meses, ele vai desvalorizar 8, 10, 12, 15 mil reais. Dá aquela angústia de trocar correndo. Quem de nós não tem desejos lá no fundo, que às vezes a gente quer colocar para fora? Falar com o outro para ferir, para machucar, para destruir. Extravasar, comer doce até não aguentar mais. Fazer absurdos para esquecer os problemas da vida e eles continuam lá. Quantos de nós não demandamos força e queremos demandar forças em coisas que a gente não tem força para demandar? Isso é humano.
Mas o que nos traz esperança é que existe um único Deus que nós, quando amamos, conseguimos ressignificar as nossas emoções, os nossos desejos e as nossas forças. Ele faz com que as nossas emoções sejam colocadas no lugar certo, na medida certa, na forma certa, no momento certo. Ele consegue nos ensinar como domar os nossos desejos mais impuros e escuros. Ele consegue nos ensinar a colocar a força no lugar certo, no momento certo, da forma certa. Ele revigora as nossas forças. Ele nos dá força quando nós achávamos que nem tínhamos. Nos ensina a continuar caminhando quando nós não víamos nem caminho para traçar. Cristo é a única esperança para ressignificarmos a nossa vida. Por isso, nós temos que definitivamente viver para o nosso único Deus. Para encerrar, hoje eu vou fazer uma conclusão um pouco diferente. Eu quero aproveitar que você está no conforto da sua casa, pedir para você pegar um papelzinho, uma caneta, ou até anotar mesmo no seu celular. Vou contar uma história para vocês, que eu ouvi no seminário em 4 de agosto de 2009. E ela me marcou. Ela me faz refletir até hoje. Vou contar uma historinha para vocês e eu vou trazer uma conclusão. Tá? É uma história, parece boba, mas vai nos levar a um lugar interessante. Vamos supor que você agora vai fazer uma viagem. E aí você precisa organizar as suas malas. E você tem 5 bagagens para carregar. E aí eu peço para que você escreva 5 sonhos. 5 sonhos. Cada sonho representa uma bagagem. Te dá um tempinho aí para respirar e escolher 5 sonhos. Quem conhece a história, não dá spoiler para quem está do seu lado. 5 sonhos. E agora, a viagem, ela começa. Essa viagem vai ser feita a pé, você tem que atravessar um determinado pedaço de terra. E conforme você vai andando, essas malas vão ficando muito pesadas e você percebe que ou você não vai chegar no seu destino, ou você vai chegar depois do tempo que você precisa, e agora você precisa abrir mão de uma das malas. E aí você precisa riscar um sonho seu. Risca aí. E agora você tem 4 malas, ou seja, 4 sonhos. E você continua andando. Você continua andando. E agora você vai atravessar um rio, que ele parece raso, mas ele vai ficando fundo, a correnteza vai ficando mais forte, e você precisa agora largar definitivamente 2 malas, ou as 4 vão embora com você junto. E agora eu vou te pedir um favor. Risca 2 sonhos que você decide abrir mão nesse momento. Risca aí, sem pena, não pensa muito. 2 sonhos. Você jogou 3 bagagens fora, 3 sonhos, agora você só tem 2. E aí você continua caminhando, e você percebe que a cidade que você quer chegar, ela está no topo de uma montanha. E aí você começa a subir, e novamente as bagagens começam a pesar, e você precisa largar mais uma bagagem, e a última. Você vai ficar só com uma. E eu peço para que você risque o seu 4º sonho, e fique só com um. Vou contar um tempinho aqui rapidinho, essa parte é a mais difícil sempre da história. Risca um sonho, joga fora uma bagagem, e aí você agora tira essa bagagem do seu ombro e joga ela montanha abaixo. E só tem um sonho. Você sobe, você chega na cidade com a sua única mala. E acabou a viagem. Agora eu te peço um favor. Olha para esse sonho. Olha para ele. Lê, reflete, entende. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Que relação Deus tem com esse sonho? Se não tiver nenhuma, talvez você não tenha servido a Deus como o único Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite,
desafiados a avaliarmos as nossas vidas, desafiados a refletirmos sobre coisas profundas do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós pedimos para tirar toda a projeção, toda a defesa que a gente cria, que possamos refletir na nossa vida, Pai, e entender se realmente o Senhor tem sido o único Deus. Sendo essa resposta positiva, louvado seja o seu nome, Pai. E que continuemos com forças para continuar glorificando o seu nome. Se percebemos que falhamos em algum desses pontos, pode ser que o nosso coração esteja gritando por um outro Deus que é falso. Nos dê discernimento, Pai. Nos dê clareza, para que nós possamos identificar os pontos frágeis das nossas vidas e não possamos ceder aos falsos deuses que o mundo nos impõe. Se nesse momento de conversa e reflexão percebemos que estamos distantes do Senhor, que já estamos servindo a deuses falsos e de mentira, que nós não nos desesperemos, mas entendamos que, como filho pródigo, nunca deixamos de ser filhos. Existe uma casa para onde voltar. Existe um Pai que continua nos esperando de braços abertos. Traga-nos de volta a sua presença, ó Pai. Que nós possamos te amar acima de todas as coisas. Que nós possamos descansar no Senhor acima de todas as coisas. Que nós possamos obedecê-lo acima de todas as coisas. Essa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém.